Atenção, senhoras e senhores. A partir de agora, a TV Mais orgulhosamente apresenta Show Mais. E com vocês, ele, Darcio Arruda. Opa, não é que sou eu mesmo? Acabei de chegar. Cheguei em cima da quinta aqui. Nosso auditório, como não poderia deixar de ser, está totalmente lotado. Repito, invadindo até a arquibancada de um outro programa que vai nascer. Já é sucesso. Com Nivaldo Prieto, aguardem. Obrigado pela presença de todos. Um espetáculo. Tudo bem? Boa noite. Você falou que não vinha e veio. Boa noite! Está no ar o Show Mais número 1755. Impressionante, mas é isto mesmo. Matemática pura, viu, gente? Em nossa 1755ª edição, nós vamos falar sobre perigos sobre duas rodas. É impressionante, mas é verdade. Tudo começou... Nossa, mas passou rápido, hein? Tudo começou em 1869. Olha que história interessante. A motocicleta foi inventada simultaneamente por um norte-americano e um francês. Pelo menos foi o que a gente viu. Foi ter um alemão também no meio. Sei lá, nós vamos checar com o nosso painel. Mas vocês não vão acreditar. Eles não se conheciam e pesquisavam em seus países de origem. Imagina, um na França, o outro nos Estados Unidos. Naquela época, pensa que tinha internet? Não tinha nada, nem Sedex, nem nada. Não tinha internet, Sedex, Fedex, ou seja, não dava para saber o que estava rolando nem em outro estado, imaginem em outro continente. Os personagens foram Sylvester Roper, lá nos Estados Unidos, e Louis Perrault, na França, do outro lado, repito, do Atlântico. Mas podem ter certeza, os dois fabricaram um tipo de bicicleta a vapor. Olha que história interessante, gente. Explica melhor, Darcio. Eu não, como é que eu vou explicar? Nem moto eu tenho, não tenho moto. Tá indo e voltando, tá indo insistentemente. Mas tem gente que sabe aqui no painel. Nós estamos recebendo o Lucas Pimentel, presidente da ABRAM, Associação Brasileira de Motociclistas, Dr. Rosan Coimbra, advogado especialista em Direito de Trânsito e conselheiro da Associação Brasileira de Profissionais do Trânsito, e Dr. Paulo César Zucon de Faria, que é ortopedista da CEFRO, que é Centro de Fraturas e Ortopedia de Santo André. O programa desta noite está sendo considerado de extrema utilidade pública. Preste atenção, por favor. E logo na abertura, uma recomendação que não deve sair da cabeça de quem pilota uma moto. Certa vez disse alguém para quem quisesse ouvir. Ele comentou, meio alto, cara, nunca pilote mais rápido do que o seu anjo da guarda possa voar. Que tema sensacional! E a moto continua passando. Já passou umas 3 vezes. Precisa ver quem está com essa moto aí, pô. Porque faz barulho, atrapalha o programa. Eu falei, traz os que gostam de moto, não precisa vir de moto, fica andando aqui na frente do estúdio. Não é? Atrapalha, vai para cá e vai para lá. Gente, o programa está muito legal. Passou de novo aí. Passou de novo. Bom, hoje nós vamos falar da nossa galeria virtual, muito importante. Essa galeria está um espetáculo. Olha só os detalhes da galeria chegando agora de moto. A Galeria Luzes de São Paulo, que reúne fotos da metrópole em época das festas de final de ano. Mas muito bonita essa galeria. Mas por que essa galeria virtual de que você tanto fala? Ela fica atrás dos nossos convidados. Enquanto a gente conversa com eles, eles respondem, a gente pergunta, eles respondem.
essas imagens vão aparecendo no background dos convidados, emoldurando, enfeitando o nosso programa. Agora, se você quiser ver de perto, você tem de ir no SESI Mauá, localizado no Jardim Zaira, e vai ver essas imagens aí da região da Avenida Paulista e do Parque do Ibirapuera. Mais informações vocês podem obter pelo www.redetv+, ou mais por extenso.com.br. A propósito, esse site, olha aí, ó, TV Mais Grande ABC, tá um espetáculo, gente, tá novinho em folha, olha cada oferta, muito, mas muito mais oportunidades. Acesse, faça como eu vou fazer agora. Por exemplo, eu vou lá no Show Mais, tá vendo? Show Mais, vou clicar, vai abrir a página do Show Mais, eu vou procurar pelo ano, vou procurar depois pelo mês, depois pelo dia, vou clicar e começa o programa. O programa você assiste na íntegra, de qualquer parte do planeta Terra. Repito, de qualquer parte do mundo, você assiste o Show Mais na íntegra, com todos os temas. Para quem ligar, olha lá, começando o programa. Que coisa impressionante que é a tecnologia, hein? Olha só, para quem ligar, participar do nosso programa, nós vamos dar de presente, pelos nossos queridos patrocinadores, a LL Presentes, muito fiel. Todas as noites nós temos uma lembrancinha da LL Presentes, da Rua Laura. Nós vamos sortear este lindo cachepô, que nós vamos mostrar para vocês aí. É muito legalzinho. Aqui na televisão não dá para ver direito, mas ele é muito interessante. Aliás, na LL só tem coisa fina. É a loja de presentes mais bonita de toda a região. Para começar, de fora você fica encantado. Lá dentro, então, olha só a logomarca novinha, suave, bonita, delicada. Vejam os itens. Uma coisinha mais graciosa que a outra. É verdade, tem coisa bonita para tudo quanto é canto. Vão lá conferir. Rua Laura, 740, Vila Bastos, Santo André. O telefone da LL, claro, eu falo para vocês, é o 4438-9493. Eu repito, 44 38 94 93. Ok, maestro, obrigado, nosso maestro. Hoje a orquestra veio completa, com seus 22 integrantes. É verdade, o pessoal das cordas tinha tirado uma licença prêmio, mas esse pessoal já está de volta. Cedida pela Clínica Odontológica Zampa, da Rua Alegre 470, São Caetano do Sul, nós temos uma cestinha muito graciosa e muito importante. É uma cestinha contendo produtos de higiene bucal, com as mais variadas escovas e cremes dentais, tem antisséptico. É muito interessante essa cestinha. Portanto, nós temos o cachepô da LL e a cestinha da Clínica Odontológica Zampa. Dash, o que tem que fazer para participar? É só você ligar para o 7423-2006, opção número 1, fazer uma pergunta sobre as duas rodas, sobre as motos, ou então não tem pergunta nenhuma para fazer, não tem importância. Liga do mesmo jeito que você vai estar participando automaticamente. Vamos apresentar os convidados desta noite. O nosso primeiro convidado é o Lucas Pimentel, que é presidente da ABRAM, que é exatamente a Associação Brasileira de Motociclistas. Lucas, muito boa noite, muitíssimo obrigado por ter vindo. E suas palavras iniciais. Vamos começar falando da ABRAM, como é que está a ABRAM, o que tem feito, o que está rolando na ABRAM. Nossa missão é garantir a segurança do motociclista no trânsito. Então, nós temos trabalhado firmemente no desenvolvimento de ações, de materiais, para conduzir o motociclista, para preparar o motociclista a pilotar com segurança, cuidando da legislação, trabalhando para o aprimoramento da legislação, trabalhando junto com o poder público para defender as especificidades do uso da moto. Às vezes o legislador cria uma lei, mas não conhece o detalhe do uso da moto para aquela categoria, para aquele setor que será atingido pela lei. O nosso trabalho é fazer essa interface para que a lei aconteça, para que a população ganhe
com a segurança. Claro. Aliás, as audiências públicas tinham que vir mais a miúde, né? Porque você só pode fazer uma lei, não é? Porque quem tem o instrumento da lei necessariamente não é motociclista, não é médico, não é nada. É lógico, uma pessoa imbuída das melhores, das boas intenções, mas tem de ouvir as partes, não é? Você faz quanto tempo que está à frente da ABRAM? Estou completando 12 anos, estou terminando agora o segundo mandato. E o ano que vem, 12 anos? 12 anos. Puxa vida. Nós temos um mandato longo, né? Agora termina nesse ano. Ano que vem teremos eleições. Você sai para a reeleição? Isso. Não sei, ainda vamos decidir se eu vou continuar ou não. Talvez, acho que tem que deixar aí o pessoal novo, mas a gente tem percebido que o tema motocicleta está tomando uma dimensão tão grande que está fazendo o poder público parar e pensar e perceber que é preciso discutir com as entidades que conhecem o dia a dia, né? Tanto para o motociclista usuário, profissional, militar, esportista, estradeiro. E a gente está cada vez mais sendo chamado, porque se não houver discussão, poder público, terceiro setor, iniciativa privada, nós não vamos conseguir evoluir. Eu estou vendo que essa discussão está aumentando e eu quero parabenizar você pela abordagem desse tema que é tão relevante. Né? Em nome da produção, nós agradecemos. Ô Lucas, todos os dias, né, qualquer hora, você liga o televisor, tem sempre uma notícia, agora com as coberturas de helicóptero, tem sempre, infelizmente, um motoqueiro no asfalto. Como é que vai se mudar isso? É impressionante. Está até deixando de ser notícia, né? Está até deixando de ser notícia, tal a constância, não é, dessas ações, desses fatos. Nosso grande alerta, Dácio, é que nós temos um aumento muito grande de pessoas comprando moto pela insatisfação do uso do transporte coletivo. A pessoa se vê, não quer perder tanto tempo no transporte coletivo, não quer gastar tanto e está aderindo à motocicleta. O processo de habilitação aprimorou muito, a gente vem ao longo dos anos percebendo a evolução, mas ele não dá ao motociclista a vivência necessária para enfrentar o trânsito. Então o que nós defendemos? Que o recém-habilitado não use a motocicleta no dia a dia imediatamente, mas que ele faça o treino próximo à sua residência, no seu bairro, vai pegando mais intimidade com a moto, com o trânsito, e depois de um certo período, quando ele se sentir mais confiante, é que ele passa a usar a moto no dia a dia. Hoje a pessoa compra a moto sem habilitação, e ele já começa a treinar sem ir ao CFC. Depois ele mal tira a habilitação e já está pilotando. Uhum. Então, para nós, todo condutor de moto sem um treinamento específico é uma cinetada em potencial. Então tem que haver uma conscientização do recém-habilitado, que ele não conhece a motocicleta, não conhece o trânsito e precisa se familiarizar. Até ontem ele estava no ônibus, no trem, no metrô, e agora de uma hora para outra ele passa a fazer uso da motocicleta, que é um veículo interessante, então, Lucas, apaixonante, mas também que exige são as duas pontas, né? Aquele totalmente inexperiente, que por necessidade, sei lá, por comodidade, por acessibilidade, é lógico, a moto é muito mais rápida, muito mais prática, e a outra ponta, aquele que já se acha, né, o as das duas rodas, né? Esse é um perigosíssimo também. Nesse grupo nós dividimos em dois também. Tem aquele que se sente muito audacioso, confiante, mas ele vai no limite, né, do que é ponderável. Guarda, lembra que a gente falou? Você não pode correr mais que o anjo da guarda sabe voar, né? Ele vai no limite do ponderável. Mas tem uns que são os condutores infratores quanto mais. Esse é só fiscalização mais rígida para realmente barrar esse camarada, para que ele possa perceber. Eu estava conversando com o doutor Paulo antes de começar o programa e a gente estava trocando ideia sobre a questão do alto índice de ocorrência envolvendo o motociclista e as sequelas que isso deixa no motociclista. Então, eu tenho que cuidar de mim, eu sei o quanto isso vai me prejudicar e cada condutor ter essa consciência. O nosso trabalho é levar essa conscientização para o motociclista. Você veio de moto? Estou de moto. Eu ando a maior parte do meu tempo de motocicleta. E, graças a Deus, não me envolve acidente, mas isso não é sorte, é prudência. Uhum. Nós até estamos deixando de usar a palavra acidente para as ocorrências de trânsito. Acidente é tudo aquilo que a gente não consegue evitar. E a ocorrência de trânsito pode ser evitada. Primeiro, 95% das infrações da ocorrência de trânsito são precedidas de uma ou mais infração do Código de Trânsito. Então, se o motociclista, se o condutor respeitar o Código de Trânsito, nós não teremos tantas ocorrências. Então, é possível evitar as ocorrências de trânsito tendo prudência, tendo conhecimento. E esse é o nosso trabalho.
Vamos apresentar o nosso segundo convidado, que é advogado especialista em direito de trânsito e conselheiro da Associação Brasileira de Profissionais de Trânsito, Dr. Rosan Coimbra. Doutor Coimbra, muito boa noite, muitíssimo obrigado por ter vindo e suas colocações iniciais a respeito do tema. Dárcio, é um prazer estar aqui essa noite. Eu vim de moto e foi graças à moto que eu consegui estar aqui essa noite. Realmente o que está sendo colocado é que existem motociclistas que abusam da confiança e, por exemplo, naqueles corredores de veículos entre caminhões, eles se põem numa curva onde é muito arriscado. Então realmente falta prudência àqueles condutores que não observam as mais comezinhas normas de trânsito e passam a desafiar a sorte. E isso, quando ele leva pior, acaba em acidente grave, lesões corporais graves ou morte, o que hoje em dia é uma verdadeira questão de saúde pública. São viúvas, são pessoas dependentes deles que ao ficar capacitado, a família entra em crise, desestruturação. Isso tudo existe um custo social que nós não podemos ignorar. Por isso, essa tamanha preocupação que nós temos hoje em dia com a saúde pública, com o número de mortos, o número de acidentados incapacitados. Essa é a minha mensagem inicial. O doutor Coimbra se deslocou de que bairro até aqui? Eu saí do Ipiranga, eu moro no Ipiranga, vim a princípio pela Imigrantes, errei o caminho, mas depois eu consegui pegar aqui a parte aqui passando por baixo da Anchieta e cheguei aqui. Veio pela Lions depois? Exatamente. O trânsito parado? Totalmente parado, degringolado, há um afunilamento e uma disputa acirrada pelo espaço. Veja só, o motociclista, ele só quer uma coisa, ele quer passar. E esses veículos, eles afunilam, ou muitas vezes deixam um corredor muito estreito e colocando a vida do motociclista em risco. O trânsito deve ser pensado como um organismo vivo, onde um respeita e se preocupa com o outro. Isso está na norma gerais de circulação. Ele pode andar, inclusive, né? Exato. Tem até um personagem humorístico, aquele motoboy, ele brinca, ele diz, ele só quer passar. Então deixa o corredor para que o motociclista passe. Agora tem os que são abusados. Apesar de entrar numa curva, quando existe a curva, os veículos perdem um pouco o controle e esse corredor muitas vezes fica impossível o motociclista conseguir fazer a curva. E se ele cair, ele vai cair embaixo das rodas. Essa que é a desvantagem do motociclista ou do ciclista, porque 4 rodas se apoiam. Já duas rodas, o fator equilíbrio caiu, ele pode ser atropelado por veículos que vêm atrás. Bom, nós fizemos certinho, né? Nós trouxemos o presidente da ABRAM, Associação Brasileira de Motociclistas, o Dr. Rosan Coimbra, advogado especialista em direito de trânsito. Lógico, nós não poderíamos deixar de trazer um especialista em ortopedia e traumatologia, não é? Que é o Dr. Paulo César Zucon de Faria, que no dia a dia, não é? Atesta o número crescente de pessoas que chegam para prontíssimo atendimento. Doutor Paulo César, muito boa noite, muitíssimo obrigado por ter vindo e suas colocações iniciais, por favor. Boa noite, Dácio, boa noite. Eu gostaria de agradecer a produção, a você, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Para mim é uma satisfação participar desse programa. Realmente o tema que você escolheu, foi escolhido aqui, é um tema muito abrangente, é um tema muito importante. Eu gostaria de fazer algumas colocações. Primeira, eu não vim de moto, eu vim de carro, eu sou ortopedista, eu sei o que acontece com uma queda, eu sei o que acontece num acidente, numa ocorrência, como vocês queiram denominar. Realmente, esse problema de saúde pública, isso realmente acontece. A reabilitação de um paciente acidentado por uma motocicleta é muito difícil. Ele muitas vezes, é o que ele falou, ele deixa a família totalmente desamparada, porque às vezes é ele que trabalha, então ele não pode trabalhar, e a sequela que ele tem às vezes não lhe permite uma recolocação no mercado. Mas só para começar aqui, falar alguns dados importantes, que eu acho que vale a pena depois a gente discutir, pelo lado, não pelo lado médico, né, não é o lado técnico, mas só para a gente ter uma ideia. O homem que corre mais rápido entre a gente é o Usain Bolt. Ele é o recordista mundial.
ele não chega a 40 km por hora. Então, vocês imaginam o que é um acidente a 40 km por hora. Parece que 40 km por hora é uma velocidade baixa. Baixa para quem está dentro de um carro, que tem toda uma proteção e tem uma barreira que vai amortecer esse impacto. Agora, para quem estava... Imagina ele, um corredor de 100 metros rasos, no final da pista, em vez de ser uma linha de cruzar, é uma parede. Você imagina um acidente que ele não tem. E um dado alarmante é o seguinte: os pacientes que são atropelados, as pessoas que são atropeladas, seja por moto, por carro ou qualquer veículo, acima de 40 por hora, 90% delas morrem, porque o trauma é muito grande. Então, assim, a legislação, eu acho que tem que ser mais rigorosa. Eu acho que tanto o condutor do veículo tem que ser responsável de não causar acidente. Mas o motociclista também tem que ter a noção de que se ele sofrer um acidente, o que isso vai causar nele. Tá? Bom, vamos dar... Tá ótimo o painel dessa noite, é exatamente assim, não é, que a gente vai conseguir esmiuçar, né, e entender um pouquinho mais das dificuldades que todos nós passamos, tanto motoristas de carro como os próprios motoqueiros, dos perigos, não é? Inclusive, não é a pauta do programa, mas nas grandes estradas, saídas de São Paulo, né, em Anguera, a Bandeirantes principalmente, quer dizer, eles passam a 189 mil por hora, não é? Mas é um outro perfil, como é que a gente chama, de motociclista ou não? O que eles são? Teoricamente são motociclistas do chamado grupo Speed, né? São motos esportivas Mas vai de alta correr potência. assim lá longe. Então. Se nós estivéssemos num país, né, onde não... Mas nem assim, né? Fosse um tapete, por isso que eles escolhem as melhores estradas, porque não pode ter nada ali no chão. Não é verdade? Ainda as meninas vão lá com o bumbum arrebitado a 190. Sabe se o pai ou a mãe sabem disso, hein? O problema é que hoje não há ainda no Brasil tecnologia para pegar essas motocicletas com altíssimas velocidades. Para quem gosta de correr tanto, nós temos a Espanha, né, que tem vias apropriadas, que tem altas velocidades regulamentadas, porque tem toda uma tecnologia aplicada à via para isso. Né? O Brasil não tem vias para isso, então é uma irresponsabilidade. Recentemente tivemos um acidente que vitimou até inclusive um policial. Um oficial. Já havia acontecido. Exatamente. Então, já havia acontecido, ele estava ali cuidando, dando suporte à pessoa envolvida e 3 motociclistas em altíssima velocidade. É esse tipo de coisa que nós não podemos aceitar, porque isso denigra a imagem de 18 milhões de motociclistas que nós temos hoje no país. Esses infratores, esses inconsequentes, penalizam a imagem de toda uma categoria que, no geral, são bons motociclistas, são motociclistas conscientes. Não é a moto em si, né? Deve ser uma delícia, o vento no rosto, aquela coisa toda. Não é você viajar desta forma, né? É romântico. Agora, são os excessos, né? Você não pode... Se o carro está 120, não é? Na Bandeirantes, como é que você olha no retrovisor, está lá longe, já vem piscando. E passa e às vezes fazem assim, para ultrapassar Pelo amor de Deus, se escorrega, se ele perde o equilíbrio... Coloca a vida dos outros, vai ser um rolo danado, né? As pessoas ignoram o seguinte: a motocicleta, diferente do automóvel, o automóvel tem um equilíbrio estático, a moto tem um equilíbrio dinâmico. Então, em velocidade, ela se equilibra melhor. Por isso que boa parte das quedas são a moto em baixa velocidade, porque a moto fica extremamente vulnerável. Só que quando ela também está em altíssima velocidade, fica muito mais vulnerável, e aí tem o peso da moto, o peso do deslocamento, a lei da força da gravidade, aí a força G, vai fazer uma curva, não consegue. Aí a coisa fica multiplicada. Ok, doutores, fiquem à vontade, né? Doutor Rosan, suas observações. Exatamente. Quando o motociclista ele erra, ele vai pagar com a própria vida, sejam sequelas ou morte. Agora, a legislação, o Código de Trânsito Brasileiro, que me diz mais a respeito, ela é boa. A Lei 9.503/97, o Código de Trânsito Brasileiro, é altamente abrangente, realmente... O Brasil, para se ter uma ideia, ele criou um sistema de pontuação que depois, com acúmulo de 20 pontos, o condutor ele pode ter a carteira suspensa. Então, a legislação em si, ela tem o curso de reciclagem, tem a questão da pessoa que atinge essa pontuação ficar suspenso. Para voltar a dirigir, ele tem que fazer um curso de reciclagem.
Tudo isso é muito importante. Eu não creio que especificamente a lei é má, discordando com devido respeito do nobre médico, nosso colega que está ao lado. Dr. Paulo César. Dr. Paulo César. Agora, as pessoas é que às vezes são abusadas. Há necessidade dos órgãos públicos e da sociedade se envolver como estão envolvidas agora na questão da travessia do pedestre, travessia segura do pedestre. A mentalidade das pessoas, Darcio, mudam. E o órgão público é o principal motivador dessas mudanças. Antigamente, você se lembra bem, que não se usava o cinto de segurança. Sim. E foi no governo do Paulo Maluf... Dr. Murilo Antunes Alves, o vereador que entrou com o saudoso, infelizmente falecido, Dr. Murilo Antunes Alves, é a lei do cinto de segurança. Então, do cinto de segurança, capacete, antigamente não se usava capacete, a minha época eu não usava capacete, hoje eu não consigo mais andar de moto sem capacete. Uhum. Cinto de segurança também foi implementado e a fiscalização, na parte da fiscalização eu concordo, que realmente é necessário fiscalizar. Não basta, senão apenas nós viveríamos numa questão de vamos aconselhar a utilização. Não, a lei tem que impor sanção. E o Estado de São Paulo, ele realmente é o líder na apreensão de carteira de motorista. Porque é uma forma de conscientizar. Apesar de haver algumas empresas que ludibriam, vendendo a ideia de que a pessoa não vai cumprir pena, que não precisa fazer curso de reciclagem. É isso que precisa se combater, é justamente que não haja deturpação da implementação do código. Que as pessoas que realmente tiverem a carteira suspensa, que cumpram, que realmente sejam obrigadas a entregar a carteira. Não se tem a ideia de quantas pessoas estão com a carteira apreendidas, quer dizer, suspensa, porém continuam dirigindo. As autoridades precisam fazer alguma coisa por isso. Olha, no meu caso, eu gosto de tudo. Eu gosto da roupa. A roupa fantástico. Aquilo tem um quê de super-herói, né? Aquelas roupas maravilhosas de couro. Eles misturam o couro preto com o couro vermelho. Eu acho tudo bonito. A máquina, então, cada BMW maravilhosa. Não é? Você sai num domingo pela manhã com sol, para lá no 56, rock and roll, a música, o Born to be Wild. Eu acho tudo lindo. Eu só não sei, meu bumbum eu não ponho ali, não. O contato com a natureza, o espírito, a sensação de liberdade é realmente extasiante. Agora, a questão que o senhor tocou agora mesmo, que é a questão da vestimenta. O motociclista, ele deve procurar se vestir com bota. Recentemente eu tive me envolvido num episódio em que um motociclista, vindo pela minha retaguarda, ele foi me ultrapassar, ele bateu em algum lugar da minha moto, infelizmente ele perdeu o dedinho do pé esquerdo. Olha que coisa. Infelizmente. Por quê? Porque ele estava calçado com tênis de lona e na hora que bateu, como disse bem o doutor, o nosso corpo, ele é extremamente vulnerável. É uma casca de ovo. Bateu, quebrou, fraturou. Dizem até que se você ficar no pronto-socorro, no setor de traumatologia, você fica com medo. Porque são muitas pessoas envolvidas, não só com acidente de moto. O doutor fala com esse embasamento. Exatamente. Né? Querendo nos alertar. O que eu Eu só se for atropelado por uma moto, porque ir na moto eu não vou. Então, o que eu queria salientar aqui é o seguinte, vocês me perguntaram, não me perguntaram, mas eu já antecipei. Falei, eu vim de carro. Eu prefiro perder o compromisso do que andar de moto, principalmente em São Paulo. Se a gente tiver um lugar onde a gente pode andar com segurança, mas eu desconheço esse lugar aqui no estado. Porque é o que vocês falaram, ele vem a 180 na Dutra, onde ele for, que ele estiver andando. Outro problema que a gente vê é a falta de cuidado também do condutor para com o motorista, com o motociclista. Mas assim, o que eu queria dizer, eu não desconheço as leis, eu só estou falando aqui como uma pessoa que, a minha opinião particular é que assim, a lei pode ser bem feita, mas que ela não está sendo aplicada de maneira correta, ou fiscalização, ou coisa do tipo. Mas o que eu queria dizer assim a respeito da vestimenta, que eu acho que cabe mais aqui falar, é que ela é realmente muito importante. Não só a bota, como ele acabou de
mostrar um exemplo aqui que perdeu, mas assim, por exemplo, se você tem um acidente em casa, um acidente doméstico, uma queimadura, por exemplo, a pele, ela continua ali. Ela pode ser regenerada. Agora, quando você sofre um acidente de moto e cai no asfalto, por exemplo, e você não tiver devidamente paramentado, com roupas adequadas, você pode ter uma queimadura, uma abrasão, e você deixa o tecido no asfalto. Ou seja, você perde tecido, você perde pele. E além disso, com o asfalto, ele tem pedra, ele tem poeira, ele tem outros detritos. Então, o risco de contaminação, o risco de piorar a situação que já é ruim numa queimadura, fica muito maior. Então, o uso de vestimenta, sem dúvida. O capacete, esse sim deveria ser... A legislação deve ser rigorosíssima, porque se a pessoa cai e está sem capacete, a chance de ter um êxito letal, ou seja, morrer, é muito grande. Então, isso é aquela história. Se a gente põe radar, você vai pagar multa, tudo, mas o que você consegue com isso? Diminuir o número de mortes. Então, isso já está valendo. Então, o capacete tem que ser muito cobrado. E um outro detalhe é o seguinte, o acidente de moto, ele é diferente. Muitas vezes, o que a gente vê, o que é mais, quando a pessoa não morre com um acidente grave, ela tem um acidente moderado, digamos assim, ele quebra uma perna, por exemplo. Ela fala, pô, mas quebrou uma perna, até que tá bom, né? Ele vai se recuperar. É diferente do quebrar uma perna, por exemplo, jogando uma partida de futebol. Porque esse trauma, a gente considera um trauma de alta energia, de alta intensidade. Então isso vai trazer um dano tecidual, não só o osso, é músculo, é tendão, é a gordura, é a pele, quer dizer, então a recuperação disso é muito mais difícil. Tá? Então esse tipo de conscientização precisa ser realmente observado. Okay. Vou pedir licença um minutinho para o nosso painel, tem um recado importantíssimo para dar para os nossos amigos telespectadores. Eu vou falar em nome da Night and Day agora. Começamos em 1970 com uma pequena loja, 30 metros quadrados, em Santo André, na rua Luiz Pinto Flacker. Naquela época, somente os colchões de espuma eram vendidos e os colchões ortopédicos, aqueles com madeira no meio, colchões de mola que hoje são triviais, né? Naquela época era puro luxo, com custo altíssimo, pouco vendável. Em menos de um ano, abrimos uma loja em São Bernardo do Campo, na rua Marechal Deodoro. Esta loja era um pouco maior já, 150 metros quadrados. Esta loja também fez bastante sucesso. Como fez? Abrimos uma grande loja na rua Jurubatuba e assim fomos crescendo, expandindo para shopping, indo para São Paulo. Nos anos 80, eram pouquíssimas lojas especializadas em colchões. Talvez este seja um dos motivos do nosso sucesso. Depois o mercado foi crescendo e aparecendo outros. Neste meio tempo, adquirimos as lojas do grupo Colcholândia, com 5 unidades. Adquirimos também as lojas do grupo A Esquina dos Colchões e hoje estamos com 20 pontos de venda. Neste ano, fomos escolhidos como uma das 3 melhores lojas do ramo varejista de colchões. Esta premiação foi feita pela Allshop, que pesquisou entre 6,5 milhões de consumidores de shoppings do Brasil. Para nós, foi uma grande honra e fruto de um trabalho de dedicação, comprometimento e bom atendimento nos últimos 41 anos. Vamos seguindo com o nosso programa, continuem interagindo, Portal TV+, 7423-2006, opção número 1. Eu gostaria de convidar o nosso painel, os nossos amigos de casa, vamos saber o que o povo fala sobre os perigos das motos. Vamos lá, vamos checar. Eu, graças a Deus, até hoje não, mas já conheço sim várias pessoas que se machucaram. O principal problema hoje que a gente tem aqui na cidade, assim, de São Paulo no geral, é o trânsito das motos pelos corredores, né? Das avenidas, é onde acontecem as fechadas dos veículos. É a maior causa de acidentes, eu acho que é isso, é a colisão de veículos com motos. Fazer corredor, não respeitar a sinalização, não respeitar os pedestres, os carros. Eles são muito imprudentes. Grave, não assim, alguém que morreu, assim, não, mas grave sim. Corredor, né? Passando nos corredores, quando já está em alta velocidade, eles passam também, né? Eu conheço, na realidade eu perdi 3 vizinhos foram. Pai de um amiguinho do meu filho, que morreu num acidente na estrada, e um adolescente que ganhou dessas motos pequenininhas. O pai estava no Japão e o menino faleceu. Olha, meu marido trabalha em Alphaville, ele vai todo dia para Alphaville. E todo dia ele vê acidente com um motoqueiro na Marginal.
Então, é uma coisa que, assim, causa medo na gente mesmo. Eu, como mãe, não gostaria nem que meu filho saísse de moto, ficaria com o coração na mão, e nem meu marido. Muita velocidade, trafegar no corredor, no meio dos carros, falta de respeito com sinalização e com os outros carros, pedestres. Olha, nós vamos fazer um rápido intervalo, já já os nossos convidados vão analisar esses testemunhos, essas declarações aí. Eu queria mandar um forte abraço para o telespectador constante, assíduo, que é o Baltazar Madri, que completa hoje 53 anos. Um abraço, viu, Baltazar? Muita saúde e felicidades. Vamos para o rápido intervalo, então. Já já a gente volta com Perigo sobre Duas Rodas. Até já. Atenção, a TV Mais adverte. O programa Show Mais causa dependência cultural. Continue ligando, continue interagindo. Portal TV Mais 7423-2006, opção número 1. Vamos perguntar. Opa, mas de novo ele com essa moto. Você precisa dar uma olhada lá. Você precisa dar uma olhada. Tá atrapalhando o nosso trabalho aqui. As motos fazem um barulho. Isso aí já é pipoqueiro, não tem nada a ver. Eu gostaria que você analisasse, o Lucas, os testemunhos dos nossos convidados. Foram testemunhos que realmente demonstram a realidade. Veja, hoje a motocicleta, ela precisa passar no corredor, o chamado corredor, que é o espaço que se forma entre os dois veículos. Nós não recomendamos que o motociclista trafegue atrás dos automóveis, porque o motociclista não terá campo de visão e não terá tempo de frenagem. Uma moto a 60 km por hora, ela gasta 30 metros para fazer a frenagem. Então ela precisaria andar atrás do carro 50 metros, porque numa eventualidade ele teria tempo hábil de parar. Aonde que em São Paulo você vai conseguir andar atrás de um automóvel 30 metros, 40 metros? Não faz. Quando você tenta andar atrás do automóvel, por exemplo, às vezes estou levando o notebook, levando o projetor para alguma palestra, então tomo mais um pouco de cuidado. Se você deixa um espaço maior entre a sua moto e o veículo, já vem alguém e enfia ali. Não tem, todo espaço é disputado. Mas você viu, Lucas, o que você disse? Você toma um pouco mais de cuidado quando está com o projetor e o notebook do que com você mesmo. Não, porque quando você está sozinho, você é mais... Eu nunca me envolvi com acidente, então eu sou extremamente cuidadoso. Mas eu estou levando meu equipamento de dois lados, uma bolsa com um projetor, outra bolsa com notebook, para andar no corredor já fica mais complicado, difícil, por esta razão. Agora, eu concordo que você não pode fazer uso do corredor exercendo a mesma velocidade que é a permitida na via quando você está na faixa de rolagem. Então, é imprudência você usar o corredor, chamado corredor, com a velocidade excessiva. Nós defendemos a criação da motofaixa onde é possível, estamos fazendo a proposta, já fizemos ao Ministério da Justiça, a ABRAM faz parte do Conselho Nacional de Trânsito, membro da Câmara Temática, e a gente propõe isso lá, que se regulamente a passagem de moto entre a faixa 1 e 2, por onde o motociclista já passa, e que se proíba a passagem de moto entre as demais faixas. Porque o grande problema do motorista hoje é que ele abre a sua esquerda para a moto, mas aí tem uma à direita e ele fica refém. Esse é um problema. O doutor... Rosan, perdão, não conhecia, mas ele falou a respeito do pedestre. É importante frisar uma coisa. Nós temos duas ações transitadas e julgadas, onde o juiz condenou o pedestre atropelado pelo motociclista a indenizar o motociclista, porque ele estava atravessando fora da faixa. Pode acontecer, sim, faixa é importante, eu acredito que essa campanha está indo bem, vai bem, só que ela está cometendo um equívoco. Está dando ao pedestre a sensação de que ele pode tudo e não pode. O pessoal fala muito de Brasília, eu vou a Brasília constantemente. Vá atravessar uma via em Brasília que tenha retenção semafórica, e ela está aberta para o motorista, vai atravessar lá e ver se o carro vai parar. Pode parar em cima de você. Aonde não tem a retenção semafórica, você às vezes não precisa nem fazer o sinal. Tem uma faixa de pedestre, você se aproxima da faixa e o motorista para. E às vezes você faz o sinal e ele para. Aonde não tem a retenção semafórica. Aonde tem, o pedestre tem que esperar a retenção semafórica ser favorável para ele. O que o Código de Trânsito diz é que se o motorista, o condutor, está numa retenção semafórica e ela abre, sendo favorável para a passagem dele, e tem um pedestre terminando de atravessar, o condutor tem o dever de esperá-lo atravessar. Agora, tem muitas vezes o farol abre para o motorista e o pedestre aí resolve começar a travessia. E a campanha não está pegando esse lado e aí é ruim. Então, o motociclista tem que conhecer a legislação.
eu concordo, eu defendo que a legislação de trânsito é boa, ela é muito orientativa. Eu, quando dou palestra, eu sempre falo do Código Amigo e do não tão amigo. O Código Amigo é a primeira fase, quando ele dá orientações. Então, a primeira coisa, antes de colocar o veículo na via, ver se está em condição em ordem. Claro. Então, a moto tem que estar tudo em ordem, a parte elétrica, a parte de documentação, tem que ter gasolina, o pneu tem que estar calibrado, tudo isso. Eu tenho que estar equipado, tenho que estar bem fisicamente, porque se eu estou doente, se eu não estou, como é que eu vou dirigir com um equilíbrio? Esse é um aspecto. O outro aspecto é que eu tenho que equilibrar a motocicleta, regular a velocidade da motocicleta de acordo com a condição da via. Se eu estou numa rodovia bandeirante, a velocidade é 120, a velocidade máxima, eu tenho moto para isso, ok, eu vou a 110, a 115 ou até 120, que é a velocidade máxima permitida. Agora, se está um congestionamento danado, eu vou querer desenvolver a mesma velocidade de 120 km? Não posso. Costurar? E é um detalhe que é até bom a audiência do programa para mim alertar aqui, não há hoje uma lei específica que proíba o motociclista de passar no corredor. O artigo 56, tão famoso, foi vetado pelo então presidente Fernando Henrique, então não há uma lei. E a Constituição brasileira diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer nada, senão em função de lei. Entretanto, há o artigo 192 do CTB que determina que o condutor, seja ele quem for, de carro, de moto, caminhão, tem que guardar uma margem de segurança na frontal e lateral. Então, quando o motociclista passa num corredor extremamente apertado, ele pode ser multado e a fiscalização está intensificando. Porque nós defendemos o uso da moto com prudência, com equilíbrio, respeitando o pedestre, respeitando os demais usuários da via. O equilíbrio acima de tudo. Né? Exatamente, porque senão não dá, né? Eu vou pedir licença antes de passar para os nossos demais convidados, dar um recado da CI. Gente, olha, trabalhos, por exemplo. Já lembram-se que a gente fez o tema Au Pair? Au Pair é um programa de trabalho remunerado para quem quer aperfeiçoar o idioma, que consiste em morar por um período, ou nos Estados Unidos, ou na França, ou na Holanda, na Áustria, na Alemanha. É verdade, você vai vivenciar uma nova cultura fazendo parte da família, cuidando de crianças e estudando. Não é uma boa? Você viaja, se diverte e ainda ganha por isso? Trabalho voluntário, outro esquema. Além do aprendizado de um novo idioma, neste programa você trabalha em projetos sociais que ensinam sobre o meio ambiente, o respeito à natureza e as diferenças culturais. Você pode cuidar de animais doentes e abandonados, realizar atividades com crianças carentes ou portadoras de deficiências, ajudar na conservação de reservas ambientais, etc, etc. O programa acontece na África, Índia e Peru. Trabalho de férias nos Estados Unidos, outro item. Viajar para os Estados Unidos para trabalhar, se divertir e ganhar em dólar. É um programa de trabalho remunerado no período de férias das universidades brasileiras, em que o participante, além de trabalhar e ganhar em dólar, pode viajar para qualquer lugar dos Estados Unidos. Outro, trabalho na África do Sul. O programa oferece ao participante a possibilidade de encontrar a própria vaga para trabalhar até 1 ano em qualquer região da nação sul-africana, nas indústrias de turismo, hotelaria, incluindo também albergues, bares e restaurantes. Tem os estágios também, que é um programa para jovens universitários que querem fazer um treinamento profissional em sua área de formação e receber para isso. Esta experiência internacional agrega valor ao currículo e possibilita conhecer outra cultura. Lojas no ABC. Marque aí, por favor. Em Santo André, o telefone é o 44215000, o e-mail é abc@ci.com.br. O endereço, Avenida Dom Pedro II, número 3049, no bairro Campestre. Em São Bernardo do Campo, o telefone é o 41246161. O e-mail é sbc@ci.com.br. O endereço, Rua Rio Branco, número 427, loja 18, no centro de São Bernardo. E em São Caetano do Sul, o telefone é o 23769838, o e-mail é sãocaetano, tudo junto, @ci.com.br, na Avenida Goiás, número 1296, no bairro Santa Paula. Ou então, você acessa o nosso site e vai saber de tudo. É o www.ci.com.br. Dr. Rossan Coimbra, suas opiniões aí a respeito do que nós estamos falando até agora. Quero dois à parte. Com relação à observação feita no que diz respeito à fiscalização do capacete, é bom que se diga de forma bem incisiva que a falta dele, além da multa, gera suspensão do direito de dirigir. E não é só isso. Tudo aquilo que o motociclista fizer e violar o Código de Trânsito,
também vai dar suspensão da carteira. Como, por exemplo, andar com o farol apagado. Compreende? Por isso, o motociclista deve obedecer o dispositivo que manda utilizar o capacete de segurança. Não só capacete, luva. Já houve incidente que eu caí da moto em que a luva me fez falta. A partir desse momento, eu passei a usar a luva e não ando mais em moto sem luva. Acidente com moto, qualquer coisa faz falta, né? Porque a brasão, quando se cai, a brasa realmente perde parte do tecido, como foi dito agora há pouco pelo nosso colega participante aqui. Com referência aos corredores, um alerta que eu faço e peço que seja comentado é a questão de mudança de faixa dos carros. Esse que é o maior problema do motociclista, não só do estreitamento do corredor, como aqueles que mudam de faixa porque acham que a fila do lado está andando mais e ele simplesmente fica pulando de galho em galho, de faixa em faixa, colocando em risco as colisões laterais com outros veículos, mas desestabilizando o motociclista, que se ele frear, repentinamente ele cai. Doutor Paulo César Zucon de Faria, é uma pergunta meio infantil até, mas é curiosidade mesmo. Qual a parte do corpo mais afetada, não é, por esses acidentes que chegam lá, por exemplo? Qual é o problema maior? Então, na moto, né, principalmente, você tem as mãos e os pés, que é onde você está segurando o guidão e tal. Isso, numa queda, é o que é mais afetado. Agora, o que a gente vê mais é que muitas vezes a pessoa bate e é arremessada longe. Isso traz problemas seríssimos, principalmente de coluna, né? Dependendo do caso, ele cai, então ele pode ter um ferimento grave na coluna. Agora, o que é mais comum, que a gente trata, mas porque quando ele tem uma lesão de coluna, muitas vezes é bem mais difícil o tratamento dele, às vezes ele até morre. Agora, o mais comum a gente vê são os membros inferiores, que a gente pega mais para tratar, que são basicamente as pernas, o joelho e as mãos também, devido à posição da moto. Você falou uma coisa muito interessante, né, que nos alerta, nós leigos, né, que a diferença traumatológica, digamos assim, de um acidente, não é, com uma moto, altíssimo impacto, não é, do que cair do cavalo, do que, escorregar em casa no banheiro, no box. Então, o trauma de baixo impacto é a mínima força necessária para quebrar um osso, né? E o trauma de alto impacto, ele quebra o que tiver pela frente. Então, o dano aos tecidos é muito grande. Então, não tem que recuperar apenas o osso. Então, por exemplo, no caso de uma fratura exposta de uma moto, muitas vezes, qual é o princípio na fratura exposta? É cobrir o osso. Então, o que a gente faz? Chegou uma fratura exposta, seja onde a gente estiver, o tratamento é o quê? Lavar aquele osso, tirar tudo que é sujeira possível dali, tentar transformar essa fratura aberta numa fratura fechada. Como é que a gente faz isso? A gente lava exaustivamente com soro e tenta cobrir a pele, o osso com pele, com o tecido que a gente tem ali. Isso vai trazer o quê? Isso vai possibilitar que o organismo se recupere e aí sim a gente toma as devidas precauções. Opera depois, alinha aquele osso, faz o que a gente quer. No caso de um acidente de moto ou por um projeto de arma de fogo, por exemplo, que é de altíssimo impacto, o que acontece? Esses tecidos que a gente usaria para cobrir não tão vitais, eles perdem a vitalidade. Então, ou seja, a chance daquilo continuar infectado é muito grande. Aí, se houver essa infecção, o que acontece? O tratamento fica mais difícil. Você tem que entrar com antibiótico, você tem que resolver aquilo. E muitas vezes ele perde osso, você tem que tirar um pedaço do osso para poder que aquela fratura consolide. Então, o que vai acontecer? Ele vai ter que usar aquelas gaiolas, ele vai perder mobilidade, ele vai ter encurtamento. Então, isso tudo é um desastre, né? As mulheres estão também pilotando. Elas são mais cautelosas, mais cuidadosas, o doutor também depois pode colaborar. Ou não, é a mesma coisa? Embora eu não tenha presenciado nenhuma ocorrência envolvendo motocicleta, ainda não presenciei, mas a impressão que eu tenho é que elas estão um pouco abusadas. Eu vejo motociclistas, as meninas correndo bastante. Ou elas são extremamente hábeis, muito mais do que
os homens, geralmente elas são ou mais estão tendo garupas, acidente... né? E também correm um risco danado na garupa, né? E depois eu queria saber, olha só como eu estou atualizado, essas tipo lambreta, vespas, né, com as duas perninhas ali, são mais seguras ou... Na verdade, elas são um pouco mais vulneráveis, porque a roda é menor, você tem um pouco menos de equilíbrio. Então é uma moto que exige que você redobre mais a tensão, reduza a velocidade, mas é uma moto confortável, prática para os executivos, porque você tem a proteção da carenagem, então você não se suja com a sujeira da via. Na Europa é muito comum as mulheres usarem esse tipo de veículo, e no Brasil as meninas, as moças muito no interior, usando. Né? Às vezes tipo mobilete, essa coisa, também. usa-se muito no interior. Também. Muito. Também. Mas, e assim, com suas fatalidades também, né? Nós estimamos que hoje tenhamos 7% do quadro de motociclistas já mulheres. Existe um número muito grande de mulheres comprando moto, mas ainda é para o marido, para o filho pilotar, para ser motoboy. Então tem um número muito grande de mulheres comprando moto, mas na prática dirigindo, a nossa estimativa que é algo em torno de 7%. Mais um recado para os nossos amigos de casa. Uma loja criada para atender os mais diversificados gostos, desde os móveis planejados até todo o mobiliário de decoração. Profissionais capacitados e treinados pelos nossos fornecedores fazem com que cada projeto seja desenvolvido e executado com alto padrão de qualidade, levando-se em consideração as mais recentes tendências de mercado. Uma loja conceitual, onde tudo foi minuciosamente pensado para proporcionar bom gosto, requinte e bem-estar para aqueles que a visitam. Temos como missão fazer com que cada um de nossos clientes tenha os seus sonhos tornados realidade. Não deixe de visitar ou até mesmo solicitar os seus projetos a Espaço 15 by Dimari. Use o site, é facílimo, www.espaço15.com.br. Lá você vai encontrar inúmeras opções para inspirar o seu projeto. São cozinhas, dormitórios, home theaters, áreas de serviço, banheiros, além de toda a mobília de decoração. E na hora de pagar, tudo é muito facilitado. Aceitamos Construcar, cheque em até 36 vezes e nos cartões de crédito Master e Visa em até 12 vezes. O endereço, Rua Jurubatuba, número 561, no centro de São Bernardo do Campo. O telefone é o 23818920. Bom, já vou começar a me despedir, porque o nosso tempo está quase em cima, só que eu vou fazê-lo com uma certa tranquilidade, para que cada um dos senhores possa concluir o raciocínio e deixar uma mensagem, não é para o papai, para a mamãe, para o jovem, enfim, para todos, não tem idade. Lucas Pimentel, presidente da Abram, agradecemos sua presença, que é a Associação Brasileira de Motociclistas. O site é o tá aí na tela, abrambrasil.org.br. Lucas, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, quero cumprimentar todos os motociclistas que estão assistindo a programação. Você pai, você que é mãe, você que é filho, você que tem um familiar motociclista, saiba que a motocicleta em si não é perigosa. O que exige do motociclista é conhecer a legislação, respeitar, usar os equipamentos de proteção, né? E esse é o nosso trabalho. O que eu tenho muito enfocado, Dácio, nesses últimos dias, é que além do trabalho de fiscalização, além do trabalho de engenharia, além do trabalho de educação de trânsito, eu tenho dito muito isso. Eu sinto que está faltando um pouco de Deus nas pessoas, né? Muito egoísmo, as pessoas têm pressa, só pensam em si próprio, o respeito ao próximo ficando de lado. Então, as pessoas precisam parar e pensar, se programar um pouco mais, sair de casa mais cedo, fazer os seus deslocamentos com mais calma, respeitar o outro, ter um pouquinho de paciência. Talvez você é muito habilidoso, né? Habilidado, mas aquele outro não é recém-habilitado. Então, esse que é o problema. O trânsito é esse espaço que compartilha tudo. A gente de carro, você sai de casa, você não conta 2 minutos, tem um navalha na tua frente. Exatamente. Fazendo alguma quiaca ali. Não é verdade? É verdade. Mas faz parte. De moto, né? Mas faz parte, não tem jeito. Você está com pressa, o outro não está com pressa, você está tranquilo, o outro está afobado, né? E só pegando um gancho no que o nosso amigo disse aqui, para o motorista é importante que ele saiba que o tempo de frenagem de uma moto é muito grande. Ele gasta 1 minuto para rodar 60 metros, né? Mas ele gasta 2 minutos para fazer a frenagem.
Então, o motorista olha no retrovisor direito, ele pensa que o motociclista está distante, dá tempo dele fazer a manobra, mas não dá. O retrovisor direito dos automóveis tem um grau de convexidade muito alto. Então é preciso tomar esse cuidado e sinalizar com antecedência a manobra. Fazendo isso, vamos conciliar o uso do espaço público. Obrigado mais uma vez, Lucas Pimentel. Nosso segundo convidado, advogado especialista em Direito de Trânsito e conselheiro da Associação Brasileira de Profissionais de Trânsito. O site é www.rosancoimbra.com.br. Tem um telefone muito fácil de contato. Doutor Coimbra, muito boa noite, muitíssimo obrigado. Suas palavras, considerações finais. Muito obrigado, Darcio. A partir dessas imagens que nós estávamos vendo ali, tinha alguns motociclistas que não estavam usando a viseira. E a viseira é equipamento obrigatório. A falta dela dá não só multa, como suspensão de dirigir. É um equipamento importante e creio que é possível, até eu ouvi dizer, acidentes em que insetos bateu no olho e danifica a visão da pessoa. E além do que... Consequências pela velocidade, principalmente nas... Né? Enfim, o capacete em si é importante, mas usá-lo com a viseira, inclusive na cidade. Agora, quem se sentir incomodado, ele pode usar o capacete, aquele sem a queixeira, né, que nós chamamos. Obrigado, doutor Coimbra. Agradecemos também ao doutor Paulo César Zucon de Faria, especialista em ortopedia e traumatologia. O e-mail é cefro@vivax.com.br e um telefone, logicamente, fácil de contato. Doutor Paulo César, mais uma vez, muitíssimo obrigado por ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade. E o que eu tenho a dizer aqui é só o seguinte, respeito e prudência, porque a melhor maneira de se tratar, no meu caso, é prevenir. Então, usar o equipamento de segurança e se conscientizar que o motorista do carro está sempre em vantagem em relação ao da moto. E o motorista tem que ter respeito ao motociclista, porque a moto também faz a cidade andar, faz as coisas acontecerem e também, se possível, que se melhore esse transporte público para a gente poder ter um trânsito melhor. Muitíssimo obrigado mais uma vez aos convidados. Vamos para os sorteados desta noite. Leva o cachepô da LL Presentes, da Rua Laura 740, o final de telefone 9553. 9553. Leva a cestinha contendo produtos de higiene bucal, o final de telefone 1478, 1478. Venham, por gentileza, retirar os prêmios. Hoje é quinta. Os sorteados desta noite tem sexta, pula sábado e domingo, segunda e terça que fala, né? Até terça-feira. Venha no horário compreendido entre as 13 horas e as 18 horas, que é o horário de atendimento das Panteras. Ao chegar no edifício sede da Rede TV Mais de televisão, peça para o segurança ligar imediatamente para o ramal A Toca das Panteras. Alô, Panteras? Compareçam à portaria e vejam, Panteras, preste atenção nesta pergunta. Quando vocês saem com os gatinhos de vocês de moto, vocês pedem para ele ir em pouquíssima velocidade? Sim, Charlie! Ah, que gracinha! Já já voltamos com o bloquinho final. Até já! E vamos encerrar o programa desta noite com o mesmíssimo pensamento que usamos na abertura. Nós acreditamos ser uma mensagem, um alerta, um aviso de extremíssima importância. Disse um anônimo um dia, preste atenção, nunca, mas nunca pilote mais rápido do que o seu anjo da guarda possa voar. Boa noite a todos, a gente se vê na próxima edição do Show Mais. É por isso que eu digo, bom descanso e... fui! Tchau, tchau!